Bom, agora o item 34 do material didático, o movimento revivalista, ele foi chamado assim na história. Se vocês forem pesquisar, com esse nome vocês vão encontrar livros escritos sobre esse movimento, tá bom? Que vai acontecer na região da Suécia, na Europa. Um avivamento. Lembre-se, 1726 da era cristã. Ou seja, os cristãos estão tendo mais liberdade, os cristãos anabatistas, então eles estão se desenvolvendo. E nesse desenvolvimento está aparecendo como avivamentos. E um deles que vai ser chamado é esse, o movimento revivalista. Ok? Eu tirei um trecho aí do historiador que diz: no início do século XVIII, lembrando que o século XVIII é de 1701 até 1800, tá bom? Ou 1726 é início do século XVIII. Muitos na Suécia começou a protestar contra a igreja luterana, diz esse historiador, porque ele havia se tornado tão rígida e movimentos como o pietismo tinham começado a crescer. Então ele diz que a igreja luterana era muito rígida. Tá bom? E vamos lembrar o seguinte, a igreja luterana, até hoje, eles acreditam em purgatório e continuam praticando o culto aos mortos. Então, nós não consideramos uma igreja cristã a igreja que prega isso. Então, o que estava acontecendo? A Suécia, irmãos, foi uma das reformas mais tranquilas. Por quê? O rei falou o seguinte: olha, a partir de hoje eu sou protestante, tudo que tem aqui na terra é meu, tudo que era católico é meu, eu sou luterano, é tudo meu, tá bom? E ninguém discute mais, ninguém é perseguido. Então, uma das razões dos missionários que virão para o Brasil serem suecos é porque lá a reforma foi mais tranquila e a perseguição aos anabatistas, então, se acalmou logo. Então, as igrejas anabatistas se desenvolvem, tá bom? A ponto de enviarem missionários aqui para o Brasil. E veremos tanto a igreja Batista Independente, que é uma igreja pentecostal, enviou missionários, e depois outras igrejas da Suécia e missionários saindo da Suécia chegaram ao Brasil. É a história de Daniel Beck e Gunnar Wingren, tá bom? Bom, então aqui ele está dizendo que na Suécia, nesse tempo, no início do século XVIII, 1726 nesse caso, estava havendo uma reclamação com a igreja. E prossegue: soldados das guerras contra a Rússia chegou em casa do avivamento na Sibéria. Pois bem, soldados das guerras contra a Rússia chegou em casa do cativeiro na Sibéria, onde eles haviam entrado em contato com o movimento revivalista de outros prisioneiros de guerra a partir de áreas como a Alemanha. Olha só, irmãos, interessante que esse historiador está contando. Bom, nesse período aqui, 1726, estava havendo uma guerra em que a Rússia começou a invadir partes da Europa, tá bom? Partes da Suécia, partes da Alemanha. E o que ocorre? E o povo foi enviado para a guerra. Todo mundo tem que ir, né? Tá bom? Inclusive anabatistas também tinham que ir, que nesse caso era defender a pátria, né? Pela igreja, a igreja não entrava em guerra nunca, mas no caso, o que ele está dizendo aqui é que grupos avivados durante a guerra, estava havendo guerra, e lá, né, enquanto eles eram prisioneiros de guerra, suecos que foram capturados pelos russos, tá bom? Os russos prenderam eles. Lá, como prisioneiros, diz que teve um movimento de avivamento, tá bom? Tinham grupos lá que estavam orando, cantando, glorificando a Deus, vivendo um avivamento espiritual, tá ok? E esses grupos, né, são anabatistas, tá ok? Ele prossegue: muitas pessoas passaram a se reunir em casa para ler a Bíblia e tomar a comunhão. A reação da igreja estabelecida era proibir esse tipo de reunião em 1726, no chamado, aí dá uma ordem lá, né, em sueco, né, que fala alemão, que tornou ilegal a tomar a comunhão em outros lugares do que na igreja.
Então, olha, quando teve liberdade lá, eles começaram a ter um avivamento. Principalmente aqueles que foram para a guerra lá, tinha aqueles cultos abençoados, tal. Quando voltaram, eles começaram então a se ligar a esses grupos que não tomavam Santa Ceia na igreja luterana. Quem eram? Eram os chamados também separatistas ou anabatistas, tá bom? Ou congregacionais, ou independentes, ou batistas. E o que ocorre então, a igreja já consegue, a igreja luterana, ela consegue uma proibição, ok? Para eles não poderem servir a Santa Ceia, tomar a comunhão fora da igreja luterana, tinha que ser na igreja luterana. Eu comento, apesar do historiador não falar sobre anabatistas, sabemos que a prática de ler a Bíblia em reuniões domésticas era próprio dos anabatistas. Um dos países que se destacará nos séculos seguintes num avivamento pentecostal será essa Suécia, que experimentou esse avivamento. O historiador está contando um avivamento lá em 1726. Os missionários pentecostais que chegaram ao Brasil, tanto os missionários da Igreja Batista Independente quanto da Assembleia de Deus, eram suecos. A Igreja Batista Independente, a Igreja Pentecostal, chegou ao Brasil antes, tá bom? Da Assembleia de Deus. O comentário prossegue. Sabendo também que estes missionários eram pentecostais, podemos vislumbrar um culto pentecostal entre os prisioneiros quando a Rússia invadiu a Suécia. Em meio aos prisioneiros, o culto pentecostal era avivado e muitos luteranos se converteram. Mas, como já ocorria em outros países da Europa, os cultos em lares serão proibidos. É mais uma história de protestantes se convertendo ao anabatismo e o governo protestante iniciando uma perseguição. Serão cerca de 120 anos até que seja encerrada a perseguição em 1858. É quando, segundo a história, a Suécia vai acabar em definitivo com a perseguição. E nós vamos estudar essa data, vocês verão. Olha que significativo. 1858 é quando termina a perseguição na Suécia. E nas décadas seguintes, nós veremos exatamente missionários vindo da Suécia, ainda nos anos 1800, para pregar o Evangelho no Brasil, pentecostais da Igreja Batista Independente. Então, olha, o tempo vai estar se passando, aqui nós estamos em 1726, mas eu dei um salto para vocês na história dizendo, em 1858 é que, segundo a história, acaba essa proibição de culto na religião luterana, tanto na Suécia quanto na Alemanha, né? Tá bom? Então, esse histórico desse avivamento, né, mostra o quê? Que havia sim um cristianismo verdadeiro, tanto que as pessoas, quando voltam, eles vão para as igrejas anabatistas. Então, os luteranos que estavam prisioneiros, o que eles fariam, né? Luterano, normalmente, ele não prega. O anabatista, o cristão, é que ele está pregando a todo momento para todas as pessoas. Então, irmãos, fomos feitos prisioneiros, mas tudo está nas mãos de Deus. E vamos aqui iniciar um período de oração para glorificar a Deus, porque nós estamos vivos, né? E nós sabemos que no momento de tribulação assim, a fé é ainda mais avivada. É um tipo do avivamento que está sendo descrito aqui, é esse. Tá bom? É um avivamento no meio anabatista e gerando uma perseguição vindo da igreja protestante luterana, né?